Dona Inês de Castro e Dom Pedro I protagonizam uma das mais belas e trágicas histórias da corte portuguesa. Em 1355, Dona Inês de Castro foi assassinada por 3 homens a mando do rei Dom IV. Dom Pedro ficou mais tarde conhecido como o Justiceiro Cruel ou Cru devido à sua sede de vingança, pois mandou perseguir os assassinos da sua amada que tinham fugido para o reino de Castela. Apenas Pedro Coelho e Álvaro Gonçalves foram apanhados e brutalmente executados. Diz a lenda que os seus corações foram arrancados, um pelo peito, o outro pelas costas. Reza também a história que Dom Pedro coroou Inês de Castro depois de morta para a imortalizar como Rainha de Portugal. A primeira mulher de Dom Pedro havia sido repudiada. Seguiu-se Dona Constança, que morreu no parto do 3º filho. Dos 5 filhos ilegítimos de Dom Pedro, um era filho de Dona Teresa e os restantes 4 de Inês de Castro. É destes últimos que vamos falar. Dona Beatriz tornou-se Condessa de Albuquerque. Dom Dinis fundou a Casa de Vilar, em Espanha. Dom João esteve para ser rei, mas foi assassinado e acabou por se tornar rei o outro filho ilegítimo de Dom Pedro, dando início à segunda dinastia. Resta falar de Dom Afonso, filho primogênito de Dom Pedro e Inês, que se conta ter morrido de tenra idade. De facto, as informações que existem são poucas e contraditórias relativamente à vida e, sobretudo, à morte de Dom Afonso, o filho primogênito de Dom Pedro I e Dona Inês de Castro. Neste momento nós estamos num espaço que já funcionou como hospital e como acolhimento de crianças desfavorecidas. De facto, neste momento ainda acontece. Curiosamente, este espaço foi inaugurado pela Rainha Santa Isabel, avó de Dom Pedro I. Este artefacto que vos vou mostrar neste momento era uma roda conhecida como a roda dos expostos ou dos excluídos, que rodava ocultando sempre um dos lados, quer quem estava do lado de fora, quer quem estava do lado de dentro. Era neste espaço que eram colocadas mercadorias ou crianças. Foi feito um acordo entre Inês de Castro e uma freira que permitiu ocultar a identidade de Dom Afonso. Facto que mais à frente se veio a revelar uma decisão bastante acertada, pois Dona Inês foi vilmente assassinada e o infante, nós temos a certeza que continuou vivo. Dom Afonso ficou a cargo de uma freira, Dona Branca, até à morte de Inês de Castro. Quando se deu o extermínio, com medo que o seu protegido tivesse a mesma sorte, a freira entregou à família do importante Orives de Coimbra. Foi este facto que permitiu seguir o rastro da sua descendência até ao século XX. E apesar do seu voto de silêncio, Dona Branca não quis que o segredo morresse com ela e deixou algumas pistas fundamentais para a nossa investigação. Estamos nos claustros do convento de São Francisco, junto ao convento da Trindade, para onde Dona Branca foi transferida quando a sua saúde já não a permitia permanecer no convento anterior. Foram necessários vários anos de escavações até encontrarmos aquela que é a prova inequívoca de que Dom Afonso não morreu de tenra idade, tal como dizem os livros de história. Como podemos ver na inscrição que está nesta pedra, Dona Inês de Castro deixou inequivocamente Dom Afonso à guarda de Dona Branca. Para além do mais, no meio das escavações, encontramos esta pequena moeda de ouro que comprova a ligação entre Dona Inês de Castro e Dona Branca. Dom Afonso ficou com o negócio de ouro da família que o criou, casou e teve 5 filhos. Seguindo o rastro do brasão das joias do Orives, encontramos descendência em Coimbra, Guarda e Aveiro. Seguimos indícios de vários deles e descobrimos que aquele que parecia ser o último descendente de Pedro e Inês, António dos Santos, se mudou para a cidade de Lisboa entre 1895 e 1908. Com a destruição dos documentos durante a instauração da República, perdemos o rastro a esta família. E é assim que estamos aqui hoje nas Portas do Sol, este local tão emblemático, pois foi aqui que Dom Pedro I conseguiu a sua vingança sobre os assassinos de Dona Inês de Castro. Mas não é de vingança que nós estamos à procura. Aquilo que nós estamos à procura é de trazer alguma luz, trazer a verdade sobre a história de Portugal. Neste momento a nossa investigação encontra-se numa encruzilhada. O último registro que nós temos é uma carta datada de 1908, assassinada por António Santos, e daqui eu lanço o apelo a todos vós, que nos façam chegar registros que vocês tenham de avós, bisavós, com esse nome, pois seguramente assim nós conseguiremos avançar e chegar àquilo que nós procuramos, que é a verdade. E não se esqueçam,
qualquer um de nós pode ser o verdadeiro herdeiro do trono de Portugal.